Mais um Roda de Conversa, programa feito com muito carinho para você pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Estaremos juntos e juntas na próxima hora e nesta semana nós temos o prazer de receber nossa coordenadora geral, Denise Romano, professora, coordenadora geral do Sindiúti, trazendo muita novidade boa, não é, Denise? Muita pauta interessante. Bom dia, Vera. Muita luta, né? Muita luta. Muita luta para essa semana. Bom dia, Vera. Bom dia a nossa equipe que está aqui no estúdio. E bom dia para o nosso convidado, que a Vera vai apresentar daqui a pouquinho. Isso, Denise, nosso professor, né? Você conhece ele, né, Denise? Conheço sim. Conhece de onde? Conheço de Betim, desde que ele era criança. Então, gente, nós estamos aqui com um jovem doutor, né, professor Otávio Henrique Ferreira da Silva. Ele é pedagogo, pesquisador e escritor, doutor e mestre em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professor da Universidade do Estado de Minas Gerais, da UENG, do Departamento de Educação. Líder do grupo de pesquisa Imerer CNPq e do grupo de estudos periféricos da UENG. É também autor de vários livros. Você conhece algum livro dele, Denise? Conheço, comprei, inclusive, o primeiro foi um livro infantil, não foi? Sim. Paulo Freire? Agora você me apertou, Vera. Mas agora eu não lembrei do nome do livro. Não tem problema, não. No meu guarda-roupa, eu escolho a minha roupa. Que ótimo. Lembrei. Esse é legal, hein? No meu eu queria ler Comprei para as meninas esse livro, para as minhas filhas. Então, no meu guarda-roupa, eu escolho a minha roupa. Fica aí a dica para você, que é esse livro do professor Otávio. E tem também o Paulo Freire e a Docência na Educação Infantil, que é o livro pano de fundo desse nosso programa, que vocês vão conhecer um pouco mais de Paulo Freire e da educação na docência. Mas eu queria dizer ainda, a nossa querida Marcele Amador, que está nos pautando aqui hoje, viu, Denise? Mandou tudo pra gente aqui, bonitinho. E ela diz ainda mais que ele é autor de Gestão Democrática na Educação Infantil, Escola Cidadã. Tá certo, professor? Tem mais. Educação Infantil em Betim. Olha, que legal, hein, Denise? Vocês têm ali um livro sobre educação de 1958 a 2016. Sinergia e Fóruns de Educação no Brasil, de Tio Brasil. Parabéns, é muita história já para uma pessoa tão jovem, né, Denise? É sim. Bacana demais. Então, Denise, nós vamos começar falando com ele sobre e na verdade é o assunto do nosso Roda. Paulo Freire e a docência na educação infantil. A Marcele Amador, que não está aqui hoje porque ela está fazendo aniversário, né, gente? Né, Denise? Parabéns para ela. Ela está dizendo o seguinte, que esse livro, ele costura e mobiliza os campos da formação docente e da docência na educação infantil a partir do pensamento de Paulo Freire. E é claro que ninguém melhor do que o autor desse livro para nos dizer, né, por onde passa esse ensino-aprendizado na docência. É assim que eu gostaria de começar, professor. E se o senhor quiser falar um pouquinho da sua trajetória, de onde você vem, pode ficar também à vontade para a gente começar por aí, porque a gente já apresentou seu currículo, que é muito bacana, mas eu vejo que o senhor também vem de uma escola pública, né? Vem de uma escola sonhada, talvez nesses livros o senhor fala sobre isso. Gostaria que contasse pinceladinha para quem está nos ouvindo, quem é esse jovem escritor, né, que já está tão experimentado na escrita, que é o senhor Otávio Ferreira da Silva. Obrigado, Vera. Obrigado, Denise. Henrique, né? E a toda a equipe da rádio. Sim, eu sou o Otávio Henrique, né, Ferreira da Silva. Eu, né, fui educado assim pelos movimentos sociais. Eu acho que a Frente Betim Popular da esquerda, que iniciou lá no final dos anos 80 para 1990, ela tem uma trajetória fundamental aí na minha formação, né? Então, fui criado ali na encruzilhada entre os bairros a cidade de Contagem e Betim, mas estudei boa parte em escolas de Contagem, né? Mas a minha trajetória profissional inicia lá com a educação infantil em Betim,
né, no final da virada da primeira década dos anos 2000, e ali eu, né, pude reencontrar os companheiros do Sindiúte, que eram pessoas que eu, né, já acompanhava a trajetória dentro dos movimentos políticos, partidários dentro da cidade, né, dentro da luta pelo direito da população, que é a maioria, mas minoria em direitos, né? Então, a população das periferias. E hoje vi aqui na Rádio Favela falar um pouquinho desse livro do Paulo Freire, que é conhecido aí como, né, um pedagogo dos oprimidos, que vai pensar uma pedagogia, né, para a população das periferias, porque na minha tese doutoral, eu trabalhei essa aproximação que tem dos oprimidos do Paulo Freire com a população da periferia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a condição de trabalho, né, a realidade de trabalho também, que envolve a docência das professoras que trabalham com as crianças, né? E na rede estadual, né, Denise, a gente sabe que as professoras que trabalham com as crianças têm vivido um ataque por parte também, né, do governo do estado. Então, é oportuna essa conversa aqui hoje na Rádio Favela. Obrigado. É um prazer te receber, viu? Roda de Conversa é um programa feito pelo Sindiúte. Temos sempre o apoio da CUT Minas, Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, do Jornal Brasil de Fato. Então, este programa estará nas redes do Sindiúte, no radiocast do Sindiúte, no YouTube, no canal do Sindiúte e também no site e ainda na Rádio Web Brasil de Fato, todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Denise, você quer abrir perguntando o que para o nosso professor querido? Não, primeiro é um orgulho, viu, Otávio, de ter aqui e a gente vê com muita orgulho mesmo a sua trajetória, a sua caminhada e a maneira como você tem se projetado e crescendo dentro da academia. Então, é muito orgulho para a gente de ter te visto criança, né? Depois começando a sua vida no serviço público em Betim e agora já é um professor universitário com doutorado. Então, é motivo de muito orgulho para a gente ter você aqui no nosso programa. Mas eu acho que você poderia começar dizendo um pouco do livro, né? Do livro, como é que intercala aí a discussão do Paulo Freire, que é um autor muito importante, o maior autor, o mais importante autor que fala sobre educação no mundo, né? Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro. E como é que a gente traz isso, como é que a gente traz o Paulo Freire para dentro da educação infantil e para que as pessoas que estão ouvindo o programa, que não são professores, que são, na sua maioria, são mães de crianças que estão na escola, como é que isso atravessa a escola, como é que isso atravessa o cotidiano do professor, mas como é que isso também interfere na vida prática da família, sabe? Então, acho que você poderia começar falando um pouco do seu livro, né? Do que te levou a fazer, a abordar esse assunto. Eu acho que eu tenho certeza, a sua vivência na educação infantil, né? Tenho certeza disso. Mas eu queria que você falasse, o microfone está à disposição para você contar para a gente um pouco aí. E aí a gente vai batendo uma bola, a gente vai, né, perguntando e dialogando, para não ficar, né, tão monótono, né? Mas a gente vai, porque eu sou muito intrometida, né, Vera? Eu me intrometo aqui nas entrevistas e a gente dialoga, porque rádio tem essa facilidade, sabe? Sim. Então, mas você fica à vontade. Sim. Se você intrometer demais, a gente fala. Acho que Denise dá um tiquinho de tempo para ele, mas é isso. Ó, bora lá, vamos tentar aqui costurar um pouco esse diálogo, né? E também, se vocês acharem que eu estou falando demais, vocês vão me interrompendo também, gente. Porque às vezes a gente empolga, né? E é o seguinte, eu acho que o Sindiúte ele vai ter uma contribuição muito importante para esse livro que eu vou trazer, né? Resgatando, passagens, reflexões que o Paulo Freire vai falar sobre educar crianças, sobre a importância também da identidade de classe das professoras que trabalham com a criança. Isso é um lugar bem específico dentro da educação, né? Porque quando a gente fala de educação básica, né, a gente vai pensar que tem a educação infantil, os anos iniciais, os anos finais e o ensino médio, né? E tem também a educação superior. Mas a identidade de classe das professoras que trabalham com as crianças é um lugar que nós estamos falando, sobretudo, de um lugar com a presença feminina, né? Onde nós vamos falar na educação infantil de mais de 95% desses profissionais são mulheres,
né? Isso tem uma questão muito importante, assim, peculiar, para a gente pensar a relação com o trabalho do Paulo Freire. Então, eu trabalhei, foi 7 anos na educação infantil e 10 anos na educação básica, e sempre tive a oportunidade de trabalhar sobretudo com grupos que eram a maioria mulheres, né? E na educação infantil, algumas coisas que eu comecei a observar no cotidiano foi que talvez muitas colegas ainda não conheciam o trabalho do Paulo Freire, né? Ou às vezes o conhecer aquilo de ouvir falar, e muitas vezes também esse ouvir falar, a gente sabe que, né, o Paulo Freire ele sofreu muito ataque, sobretudo também pela uma extrema-direita também, né, que radicaliza, né, que não conhece, que não é leitora de Paulo Freire, mas ataca porque o Paulo Freire tem uma preocupação com os oprimidos, né? Algo que a extrema-direita do nosso país não tem, né? Então, os governos neoliberais que têm uma relação muito grande com governos fascistas, né? Porque, e governos racistas, sobretudo, eles vão se responsabilizar menos ainda com as crianças, né? Então, quando eu vejo, assim, Denise, essa relação que tem hoje do mão dadas, né? Que é você pegar recurso do Fundeb e você lotear isso para as prefeituras que vão aderir, né, que vão assumir a responsabilidade com os anos iniciais e livrar o Estado, né, dessa, né, da oferta, livrar o Estado da oferta desse serviço de responsabilidade com as crianças, isso é um ataque, sobretudo, que a gente fala com as crianças e com essas mulheres profissionais, né? Só um dado, Otávio. A municipalização, através do projeto Mãos Dadas, não está ficando restrita aos anos iniciais. Em muitos municípios, o Estado tem oferecido os anos finais, inclusive. E aí eu queria... você tocou na questão do Mãos Dadas, na questão das crianças, é importante. Um número que está bem fresquinho aqui na minha cabeça. Semana passada nós estivemos em Itabirito, porque tem um processo de municipalização em Itabirito. E nós fomos lá numa reunião com a escola, com a comunidade, e o município de Itabirito só atende a 23% da demanda da educação infantil de 0 a 3 anos. Quer dizer, ele não universalizou o atendimento de 0 a 3 e quer assumir o ensino fundamental. Então, é uma troca... desvestir um santo para vestir o outro, eu não sei, ou deixar os dois santos sem roupa, uma coisa mais ou menos assim, para as pessoas entenderem. Quer dizer, a obrigação do município é universalizar o atendimento da educação infantil. Princípio, a primeira. E o município não deu conta daquilo e está assumindo essa responsabilidade dos anos do ensino fundamental. Então, isso é geral. Em todos os municípios que nós fizemos estudo, que nós fizemos disputa, umas nós vencemos, outras... nós não, né? A comunidade. Umas a comunidade junto conosco venceu, em outras nós não conseguimos convencer os vereadores, ou não houve tempo hábil, porque é tudo na correria também, sabe? A prova correndo, porque quando as pessoas entendem o que é, ninguém quer. Então, vamos aprovar antes que elas compreendam. E a maioria dos municípios é isso. Não atendem a demanda de educação infantil. Você tem número de crianças fora da escola na educação infantil e o Estado quer entregar e os municípios aceitam, sabe? É uma coisa muito surreal o que está acontecendo e faz muito sentido o diálogo que você está trazendo a respeito disso. E algo que Obrigado, Denise, por esses dados que são muito importantes. E então... Esse projeto a nível estadual, ele não está atacando apenas os anos iniciais, né? Ele vai ter um reflexo na falta, né, de garantir o direito das crianças de acessar as creches e as pré-escolas, e mais ainda as creches, né? Porque numa sociedade capitalista como a nossa, assim, pensando, né, no ingresso das mulheres no mercado de trabalho, algo que vem sendo crescente desde os anos 60 aqui no Brasil, a gente vai ver que a falta de creches para um país, sobretudo, que a maioria das chefes de família são mulheres, um país que está dentro de uma estrutura patriarcal, essa falta de creche, ela vai atingir as crianças, mas também as mulheres, né? E é o povo da periferia, que é, sobretudo, que precisa do atendimento do poder público. Sim. Então, quando eu busco, né, trazer esse diálogo para pensar esse trabalho, né, em interface com a docência das professoras que trabalham com as crianças, eu fui observando, além da prática, né, que as colegas, às vezes, pouco conheciam, né, ali o pensamento do Paulo Freire, né, e, às vezes, também tinha situações, assim, que a gente observava que era preciso mudar dentro da nossa prática pedagógica. Sim. Né, da forma como a gente via a criança,
da forma que a gente pensava a educação dela, porque como nós vamos educar as crianças nesses primeiros anos de vida, isso vai ter um reflexo na vida dela futura. Eu ia até te perguntar sobre isso no seu livro, sabe? Porque a gente entende tanto e estuda tanto, né, o Paulo Freire, a educação pública, sobretudo, mas o segredo está nesse começar, né, na educação infantil. E aí eu queria até te perguntar nesse seu livro as recomendações, né, principais de Paulo Freire nesse ensino-aprendizado, nessa educação. Porque aqui você fala de tanta singularidade, né, do protagonismo dessa criança, do saber entendê-la, né, do autoritarismo que às vezes a gente se posiciona enquanto professor diante delas. Queria que você falasse para a gente, né, dessas minúcias, né, desse educar, porque é aquilo, né? Nós estamos formando o cidadão de amanhã. Essa criança, ela é aquele cidadão que daqui a pouquinho é o adolescente, daí a pouquinho é o adulto, né, Denise? E ele carrega toda essa identidade que foi passada, né? Nesse primeiro momento da vida dela. Então, assim... E sofre as consequências da falta de investimento, né? Pois é, da falta também, de investimento, né, Denise? Porque se nós temos ainda crianças fora da escola de 0 a 3 anos, isso é um problema. Né? Mas que não é um problema, é um problema que não é um problema de recurso, porque o recurso existe. É um problema porque não é prioridade. E essa desigualdade social que também ele aborda é isso, né, Denise? É uma desigualdade social que ela está na sociedade, mas na escola poderia ser diferente, né, professor? Sim, com certeza, porque a garantir a permanência das crianças, sobretudo quando a gente fala das nossas periferias urbanas e rurais dentro das creches, é também garantir o cuidado com a vida delas, a proteção da vida dessas crianças, né? Porque no período que elas estão sendo cuidadas dentro da escola, isso ali é uma responsabilidade que o Estado deveria ter também nas outras áreas, mas que a gente sabe que às vezes, né, minimamente chega essa política de proteção à vida, mas é por meio das escolas, né? Então, por isso que a gente precisa fortalecer, sobretudo, o trabalho com as creches, né, ofertar ainda mais vagas para as nossas crianças. E sobre a prática pedagógica, que o Paulo Freire vai nos ensinar, ele fala muito, Vera e Denise, de uma educação para a curiosidade, né? Da gente estimular as crianças desde pequenininhas a ser curiosas, né? Às vezes, talvez a gente não tenha tantos recursos, ou falar, nossa, está faltando alguns recursos, mas isso não é um motivo, por exemplo, para a gente não pensar que a gente também pode fazer uma educação para a curiosidade, inclusive questionando a própria realidade excludente. E é isso que o Paulo Freire vai falar. Ele fala assim, por que nas escolas, né, sobretudo quando a gente fala de escolas de periferia, que existe, às vezes, um descaso, às vezes é difícil chegar a alguns equipamentos, alguns materiais, né, porque ela está mais distante dessa relação, às vezes, com o poder público, seja geograficamente também, seja de interesses políticos, né, do Estado, mas a gente pode começar a fazer uma educação também curiosa e crítica com essas crianças. Então, para a gente ter adultos, que a gente precisa, desde pequeno, formar crianças, educar crianças para ser críticas. Isso a partir do próprio território que elas estão. E aí o Paulo Freire vai, né, nos dizer que a sua forma de pensar a pedagogia do oprimido, né, e que a gente sabe que é muito estudado também para pensar a educação de jovens e adultos, da juventude nas periferias, né, entre outros, porque o oprimido do Paulo Freire, quando ele está falando de oprimido, é todo mundo que sofre opressão e é excluído dentro da sociedade capitalista. Então, Paulo Freire, ele é muito importante quando a gente vai pensar uma educação antirracista, uma educação, né, antissexista, uma educação inclusiva. O Paulo Freire, ele é importante, né? E essa educação, essa praxis, ele fala que começa na infância dele, quando ele ficava, né, debaixo dos pés, né, de árvore que tinha no quintal da casa dele, e o pai e a mãe sentavam com ele e começavam a conversar, né, seja da vida escolar, seja das coisas do cotidiano, mas usando as coisas que estavam ali próximas, né? Então, e ao mesmo tempo também, o Freire, ele vai viver, né, a família dele, né, era considerado na época de classe média, porque o pai dele era militar, mas o pai dele falece, né, ali na virada dos anos 20 para os anos 30, e ele e a mãe, eles vão morar numa região mais periférica e vão enfrentar diversas dificuldades, né? O Paulo Freire, ele só, por exemplo, concluiu a educação básica porque ele conseguiu uma bolsa num colégio particular, né? Porque não tinha essa presença, oferta do estudo, né, do ensino público gratuito, né, quando a gente fala de ensino médio, por exemplo, naquele contexto, né? Ou se tinha, era muito ainda limitado. Então, ele vai morar numa região de periferia. Na casa dele, eles comiam pouco, mas ele convivia com aqueles meninos que não tinha nada o que comer, né?
Então, ele fala que ele era um menino conectivo, ao mesmo tempo que ele tinha acesso, né, a conseguir uma bolsa para continuar os estudos, mas ele convivia com aqueles que estavam excluídos da escola, com aqueles que não tinham nem alimentação básica cotidiana. E isso, sobretudo, vai caminhar com ele durante toda a vida, né, para pensar essa pedagogia dos oprimidos. Então, quando a gente pensa desde pequeno com as crianças em educá-las para ser crítica, para conhecer a realidade, né, para elas, né, de fato, né, e terem uma noção, né, do mundo que a gente vive, isso vai ter uma contribuição extremamente importante para que esse sujeito, na sua vida adulta, na sua praxis, né, laboral em diferentes áreas, ele também assuma um compromisso com os mais excluídos da nossa sociedade. E aí o Paulo Freire, ele nos chama a atenção que a professora, né, quando a gente pensa no conceito de cidadania, a professora tem que estar atenta em 3 aspectos desse conceito de uma educação para a cidadania que a nossa Constituição prevê, né? E isso tem um reflexo também na educação das nossas crianças. Porque desde pequeno, educar essas crianças para a cidadania é educá-las também na luta pela liberdade, para entender que, né, o que nós fazemos nesse mundo, o que a gente quer por meio da educação, é uma educação que todos possam viver sua liberdade, né? Porque viver em liberdade e respeitando as liberdades do outro, isso de fato é uma construção de toda a sociedade, né? Porque quando a gente vive numa sociedade em que a liberdade do outro é violada, né, a liberdade, o direito de viver do outro é violado, então essa sociedade ela é violenta. É uma sociedade, né, carregada de autoritarismo, né? Então, Paulo Freire vai nos falar que é importante, a professora, para ela educar para a cidadania, ela também tem que compreender sua identidade de classe. E aí as professoras de educação infantil têm uma importância delas entender isso, porque elas são as professoras que recebem os menores salários no nosso país. Né? Seja no nosso estado, seja nos nossos municípios, mas também no nosso país. E quando a gente tem professoras que recebem os menores salários, né, isso tem reflexo na precarização da educação que essa criança vai ter. Né? Olha só. A gente trabalha muito com redes municipais e com oferta de educação infantil. Em muitas redes, elas não são tratadas, não são reconhecidas como professoras, né? Em Betim, nós tivemos uma luta lá para transformar o cargo, né, de educador infantil para professor de educação infantil. Mas eu posso dizer de cabeça que, por exemplo, Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, o primeiro cargo público lá para lidar com a educação infantil era um cargo de monitor, né? Depois se evoluiu, mas até hoje elas são educadoras infantis, não são reconhecidas como professoras, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, Otávio. Claro, e isso, Denise, vai ter muito a ver com a luta do piso nacional. Sim. Porque quando você coloca... Isso, na verdade, não é de agora também, né? Não. Desde a construção das primeiras instituições de educação infantil, que tem a ver, né, sobretudo com o território da periferia, essas creches, né, as mulheres, quando elas vão ingressando no mercado de trabalho, as indústrias vão chegando para próximo das capitais, para as regiões metropolitanas, elas vão se organizando, né, entre aquelas que vão, né, trabalhar fora, né, que às vezes não tem uma rede de apoio em casa, né, não tinha uma estrutura, e aquelas que iriam cuidar das crianças, né? E aí muitas, né, começavam a ser chamadas como tias, babás, pajens, né? E hoje esses nomes, eles vão ser sofisticados como monitor, auxiliar de creche, porque a gente sabe que essas mulheres, né, sobretudo, que estão inseridas no trabalho com as crianças, mas que não são reconhecidas como professores, elas recebem menos, né? Às vezes 3, 4 vezes menos que uma professora. Então o Estado ele economiza recursos com a mão, né, com a mão de obra, com a força de trabalho dessas mulheres, né, ao mesmo tempo também que não garante elas o direito, né, de horas de estudo que a lei do piso nacional prevê, que é a lei de 2008, né, e né, não garante também esse reajuste de salário anual que o piso prevê. Então, o que a gente observou na região metropolitana é que muitos municípios que fizeram concurso, não com o nome de professor, mas de educador, de monitor de creche, a gente viu uma luta, primeiro, dessas profissionais pela nomenclatura para, sobretudo, né, conseguir reivindicar o direito ao piso, é um terço da jornada de estudo. E socialmente também, né, gente? Tem uma invisibilidade dessa importância que é de ser um professor e uma professora, né? Socialmente também elas têm uma perda, né, Denise? Que é dessa valorização. Porque uma coisa parece que diminui a pessoa naquilo que ela faz, né? Ela é monitora ou ela é um auxiliar, mas na verdade ela é uma professora dos anos iniciais. Acho que, Otávio, você podia dizer um pouco sobre a questão do 0 a 3.
e a questão do cuidado e a questão da educação, porque as prefeituras, muitas vezes, utilizam essa contradição, não sei como que a gente se refere a essa questão. Mas as prefeituras utilizam isso. Por exemplo, acho que aqui em Belo Horizonte já aconteceu isso. Já tem um atendente, um cargo de 40 horas que atua nas EMEIs para cuidado. Eu queria que você falasse um pouco disso, porque a gente já ouviu, mas vocês querem ser reconhecidas como professoras? Vocês estão trabalhando com criança de 0 a 3 anos, é só trocar a fralda da banca, sabe? Essas coisas, assim, essas coisas que orbitam aí, principalmente no universo de 0 a 3. Eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, isso é uma visão, Denise, esse discurso assim, sectário, né, de Sim. desvalorizar o trabalho com 0 a 3 anos, é um discurso neoliberal e para uma educação subalterna. De achar que as nossas crianças, os nossos bebês, eles não precisam de outros estímulos, né? Uhum. Porque, na verdade, essa fase inicial do 0 a 3 anos, a gente sabe que muitas crianças estão aí, né? Precisa de cuidado, né? Com a questão, né? De fazer um cocô, de alimentação básica, de ir ao banheiro, né? E a gente sabe que boa parte das nossas creches, elas têm isso também dentro da sua prática de trabalho. Mas isso tudo é pedagógico. Sim, com certeza. A forma como você vai cuidar da criança, trocar essa criança, aquilo ali envolve muitas sensibilidades que você vai estimulando a ela. Muita sabedoria, né? Então, e além disso tudo, é pedagógico também, porque essas crianças, elas precisam de estímulo naquele tempo e espaço, naquelas 8 horas que vão estar de tempo integral, ou naquele 4 horas ali dentro daquele período, né? Então, quando chega nos 4, 5 anos, a gente vê que tem uma ênfase muito grande de escolarizar as crianças. Uhum. E aí, aonde entra esse discurso também neoliberal, nessa perspectiva de defender a escolarização dessas crianças, de cobrar a alfabetização precoce delas, né? De cobrar resultados rápidos. É porque você consegue economizar, inclusive, com estruturas de escola. Aí, porque tem prefeituras que colocam essas crianças de 4, 5 anos em escola de ensino fundamental. Faz um puxado ali de alguma sala e coloca aqueles meninos atrás das carteiras enfileiradas, naquela estrutura arcaica da escola que a gente sabe, né, que ela é mais passiva do que estimulante do diálogo, né? Uhum. E quando a gente pensa em estruturas de educação infantil com um olhar específico, a gente vai entender que desde que a gente chega no mundo, a relação com o letramento, com a cultura letrada, ela vai estar presente nas nossas vidas. O tempo todo a gente lida, né, com palavras, com adesivos, com panfletos, com informações diversas. Sim. Mas, sobretudo, a gente tem que favorecer nesse primeiro momento das crianças o momento do brincar também delas, né? E o brincar, ele é imprescindível. Eu estava observando recentemente no seminário que eu participei sobre desigualdades educacionais no Brasil e no Canadá. As nossas pesquisas aqui, sobretudo, sobressaíram que as nossas crianças aqui, elas ficam muito tempo dentro de sala de aula, de carteira, fazendo atividades, seja de matriz e outros. As crianças do Canadá, elas brincam nas praças, subindo em árvores, né? Então, a gente sabe que muitos países do norte, inclusive, leem Paulo Freire para pensar a sua educação. Sim. Quando a gente fala de Finlândia, né, dessa Sim. educação que elas têm resultados diferentes nesses índices de avaliação, mas é porque também tem todo um projeto de formação também para serem sujeitos críticos, já tem também com a realidade, né, social que estão inseridos. E aqui no nosso país, quando a gente vê nas periferias, a gente tem uma educação que é para educar os meninos desde pequenininho para serem obedientes. Para serem obedientes às normas, às estruturas do sistema da sociabilidade capitalista da nossa sociedade. Porque isso lá na frente vai ter um reflexo. A gente reproduz isso o tempo inteiro. Dessas crianças serem, né, se a gente não pensar, e o Paulo Freire justamente nos convida, enquanto educadores, pensar, reivindicar a nossa autonomia pedagógica, porque senão é o mercado que vai pensar a educação que a gente vai fazer. E a educação do mercado é educação para servir. Né, uma educação para explorar a força de trabalhos. E eu já vi muitas crianças, né, dentro da nossa pesquisa, das nossas observações, trazendo que querem seguir a mesma profissão das famílias. E são profissões, muitas vezes, exploradas, né? Sim. E tem pouco, às vezes com os pais, mas com pouco contato, inclusive, para os filhos, né? Pois é muito importante, né, Denise? Nós vamos continuar no nosso segundo intervalo falando sobre isso, né? Sobre esse modelo de ensino que a gente acaba fazendo reprodução dele, fazendo, né? Ao invés de fazer uma situação mais crítica, né? Uma pedagogia orientada por Paulo Freire, a gente acaba, infelizmente, seguindo aí o mercado. Mas nós temos aqui a luz e a sabedoria de um professor, né? Como Otávio Henrique, nos ajudando a fazer, né, Denise? Ajudando a gente a aprender a seguir, né? Corretamente. A
a nossa querida Marcela Amador tá aqui, tá ouvindo, viu, Denise? Ela disse que só pegou aqui um inicinho, aliás, só perdeu o inicinho, mas que tá incrível, que o Otávio foi orientador dela na Federal de São João del Rei, né? E é para mandar um beijo para você. Tá dado o beijo, tá? Da Marcela Amador. Muito obrigada pela sua participação, Marcele. Nós vamos para o intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Denise, você quer voltar aí falando da nossa vida concreta, né? Sim, sempre com Paulo Freire nos inspirando. Nós temos algumas questões, alguns desdobramentos que aconteceram de semana passada para essa semana a respeito da votação do projeto de lei 822, que é o projeto de lei do reajuste 12.84, que está na Assembleia Legislativa. Então, a gente precisa recapitular. O projeto foi aprovado em primeiro turno, rapidamente foi apreciado na Comissão de Administração Pública e retornou para o plenário da Assembleia, e a nossa expectativa era que na última quinta-feira o projeto fosse aprovado. Na pauta da Assembleia, tinham 2 projetos para serem votados. O primeiro, que era um projeto de interesse do governo, de reedição do PAF, que é o plano de ajuste fiscal, que deveria ser votado, é um pré-requisito para adesão ao regime de recuperação fiscal, e o governo tinha um prazo, que era 30 de junho, para votar a adesão a esse PAF. E foi proposta pelo bloco de oposição uma inversão da pauta, para que o reajuste fosse votado em primeiro lugar e o segundo projeto do PAF ficasse em segundo plano, porque ele daria mais discussão, era um projeto mais polêmico e teria muitos debates, né? Então, para resolver a nossa situação, votar primeiro o reajuste e depois se dedicarem lá no plenário a debater esse projeto do PAF. O governo, na verdade, né? O governo não concordou com a inversão da pauta e o resultado foi que o projeto não foi votado em segundo turno. E aí uma tentativa muito feia, na nossa opinião, de tentar responsabilizar quem queria votar em primeiro lugar o reajuste, o bloco de oposição ao governo, e livrar a barra, falando português claro, da base do governo, que tem maioria absoluta dentro da Assembleia e que foi quem não teve o acordo para se inverter a pauta. E aí a gente percebeu uma coisa lá, sabe, Otávio? O governo queria fazer chantagem, queria usar a educação como moeda de troca para atender para votar um projeto de seu interesse. Como sempre faz, né? O governo sempre faz isso, né? Vamos lembrar lá dos recebíveis do Nióbio, na época do 13º, no primeiro ano do Zema. Quem lembra disso, né? Não, nós precisamos votar rápido os recebíveis do Nióbio para o 13º ser pago. Foi votado e o 13º não foi pago dentro do tempo que estava colocado. Então, é sempre isso, sabe? Sempre alguma coisa em troca de outra, sabe? Então, nossa categoria tem uma expectativa por esse reajuste. Ainda tem outra. O governo não quer pagar o retroativo de forma em uma parcela. Quer parcelar o retroativo, né? Então, nós convocamos a nossa categoria, porque, de fato, 12,84 não era o que nós reivindicávamos, mas é 12,84, não chegou ainda no reajuste do PIS, que é 14,95, mas o recurso é da educação. A educação tem recurso próprio, nós estamos falando isso há anos, né? Na Constituição, você tem o recurso vinculado dos 25%, você tem o recurso do Fundeb, que o governo está fazendo outras coisas com o recurso do Fundeb, utilizando para equipar as escolas. A gente tropeça, sabe, em cadeira na escola agora, em mesa, em armário. Recebi um vídeo outro dia de uma escola no norte de Minas que a quadra está tampada de armários, porque não tem lugar para colocar os armários. Os armários estão na quadra. Nem se sabe para que. Então, por que aquilo tudo, né? Não. Então, a gente quer, sim, que seja votado o mais rápido possível esse reajuste, com
todas as emendas que foram apresentadas lá, né, eu sei que tem emendas de outros setores do funcionalismo que estão batalhando também, porque o governo mandou um projeto que é de reajuste do piso, não é para as outras categorias, para os outros setores, né, do funcionalismo, mas nós queremos essa aprovação o mais rápido possível. E nós não vamos aceitar virar moeda de troca das disputas que o governo tenta fazer para aprovar o que é de interesse dele. Então, nós convocamos a nossa categoria para quarta e quinta-feira para uma paralisação total das atividades e nós viremos todos, nós já estamos aqui, né? Mas vocês que estão aí no interior, venham para BH, procurem as suas subsedes, se organizem para vir para Belo Horizonte, porque nós precisamos pressionar para o projeto ser pautado. Nós precisamos pressionar para ele ir para a pauta e precisamos pressionar para ele ser aprovado. Porque se depender do governo do estado, o projeto vai demorar para ser aprovado e se for aprovado em segundo turno. Porque até dizer que corre risco o reajuste porque o PAF não foi aprovado, quer dizer, o governo priorizou outras coisas, ao invés de batalhar pela aprovação do PAF, o governo priorizou 300% do governador. Quer dizer, 300% já recebeu, vamos combinar, o governador já recebeu o seu reajuste e os cargos comissionados do primeiro escalão, secretários, já receberam seu reajuste. Por que quando é para a educação é sempre isso? Sabe? É sempre isso, é sempre tudo tão difícil, é sempre tudo tão suado, tão lutado. A gente não tem problema com isso, não, porque a nossa vida é essa, né? Luto para nós é verbo. Mas sempre isso. Então, é muito revelador isso tudo, né? É muito revelador o posicionamento, é muito revelador quem está na luta há muito tempo, quem hoje era o líder do governo, não vou falar nome, porque depois não vou falar nome. Quem era o líder do governo na Assembleia, agora se tornou secretário de governo, era o mesmo que era o líder do Aécio e do Anastasia na época do choque de gestão, era o mesmo que orquestrou a votação do subsídio como forma de remuneração. Nossa categoria sabe muito bem o que é isso. São as mesmas pessoas. Os que lutam, os que defendem o interesse da categoria são os mesmos, talvez em lugares diferentes agora, mas os que trabalham o tempo todo para destruir, para derrotar, para destruir, para acabar com a educação pública são os mesmos, sempre os mesmos, porque não é uma então, com outros nomes, né, com outras siglas partidárias, pertencendo a outros governos que se dizem novos, né, governo que vai fazer coisas novas, mas não tem nada de novo, é tudo velho mesmo, e são os mesmos que orquestravam lá atrás para retirar direito da categoria, são os mesmos que estão orquestrando agora para que o reajuste não seja votado. Percebe? Então, assim, por isso nós estaremos paralisados na quarta e na quinta-feira para ocuparmos todos os espaços da Assembleia Legislativa, em volta, no entorno, nas escadas, nas portarias, em todos os lugares, porque nós estaremos lá para pressionar pela votação desse reajuste de 12,84, que está atrasado. O governo está atrasado. O reajuste era de janeiro. E tem gente da nossa categoria, 30 mil pessoas da nossa categoria, que são as ASBs, que estão recebendo como remuneração menos que o salário mínimo. Essas pessoas podem esperar mais? Quem tem necessidade tem pressa. A educação precisa que isso seja resolvido o mais rápido possível, principalmente as companheiras ASBs que estão nessa situação vexatória. Para elas não, para o Estado. O Estado de Minas Gerais, um dos estados mais ricos do país, praticando como remuneração para 30 mil pessoas que desempenham essa função na escola, menos do que o salário mínimo. Isso é um escândalo. É um escândalo isso. E quando a gente diz isso, mas é retroativo. E agora o retroativo vai ser parcelado. Quer dizer, um governo que dá muitos sinais trocados, sabe? Que aposta nas notícias, sabe? Na desinformação, na disputa rasa
das discussões. Acho que teve uma boa escola, né, inclusive, né? Porque se assemelha muito com o modus operandi do governo daquele que ficou inelegível na sexta-feira. A gente tem que comemorar, inclusive, isso, né? Bater umas palminhas, ficou inelegível na sexta-feira. Tem muito isso, sabe? E, para terminar o dia, né? Ainda publica a frase do fascista ainda na rede social. Eu não procurei, não encontrei, mas foi publicado porque eu vi na imprensa, né? Foi, do Mussolini. Do fascismo. Do Mussolini na rede social. Depois a gente conta, faz um outro roda para contar pro povo o que é o Mussolini. Fala a frase, Otávio. Foi algo assim, né? Quando a sociedade mais complexa, que a gente pode entender que nessa pluralidade de sociedade que a gente defende, mais você tem que restringir os direitos dos indivíduos, né? Então, essa foi a posição dele. Quanto mais complexa a sociedade, mais tem que reprimir os direitos dos indivíduos. Mais tem que restringir o direito. Revelador também, né? Isso foi logo após a inelegibilidade, né? Do ex-presidente. Me parece um pouco o apito de cachorro, né? Não é chamar as pessoas de cachorro, apito de cachorro, porque só o cachorro escuta o apito de cachorro, né? Parece o apito de cachorro para tentar atrair aí os órfãos, né? Órfão não vamos pensar em outro termo, né? Órfão não, para tentar atrair aí os que ficaram sem a referência, né? Porque a referência ficou inelegível. Mas é isso que está acontecendo, sabe? Então, assim, a nossa categoria não merece ser tratada dessa forma. Professora, auxiliar de serviços, que sai todo dia 5 horas da manhã de casa para trabalhar, muitas vezes vai a pé, porque não tem dinheiro para pagar passagem, porque na cidade que ela mora não tem transporte público, ou porque ela mora na zona rural, ou porque ela trabalha na zona rural e recebe menos do que um salário mínimo como remuneração, ter que esperar a boa vontade do governo em organizar a sua base na Assembleia para votar um reajuste, que é direito da trabalhadora, que é direito nosso. Ô, Denise. Sabe? É muito desrespeito com quem está todo dia no chão da escola, com quem está todo dia lá batalhando, sem condições às vezes, mas pelo compromisso que nós temos, fazendo a melhor educação possível, né? E é o governo tratar a educação dessa forma. Então, é muito feio o que está acontecendo, é muito constrangedor, sabe? E é muito... Eu não tenho nenhum adjetivo aqui agora, eu não estou conseguindo pensar um adjetivo. É cruel, muito, né? muito cruel. É crueldade, não é outra coisa. É crueldade o que está acontecendo, sabe? De uma categoria que está há 5 anos esperando um reajuste. Que seja... A gente sempre reivindica o piso, né? Da outra novela, da outro programa aqui, né? O que a gente entende por piso, o que o Zema... o que a lei prevê como piso e o que o Zema prevê como piso. Mas a nossa categoria está há 5 anos esperando. Nós já fizemos 3 greves, sabe? Então, assim... Estamos esperando por um reajuste que é rebaixado, mas nós queremos esse reajuste. Nós queremos. Então, assim, é muito cruel isso que está acontecendo, é muita crueldade com a escola, é muita crueldade com as comunidades, é muita crueldade com as professoras, é crueldade com todo mundo. Porque muitas cidades sobrevivem ali do servidor público, ali, né, no município pequeno. Então, assim, é muita crueldade que o governo do estado está fazendo e a responsabilidade exclusiva, e isso é importante, a responsabilidade exclusiva do reajuste não ter sido votado no segundo turno é do governo do estado de Minas Gerais. É do governo do estado de Minas Gerais. Porque quem dá a maioria de quórum na Assembleia Legislativa, no plenário, é o governo, os 2 blocos que são da base do governo. Quem pediu para encerrar a votação, para encerrar a reunião na quinta-feira, foi um deputado do governo. O governo retirou o quórum da reunião. Quer dizer... Nós poderíamos ficar lá, nós estávamos lá, íamos ficar lá nas galerias até de madrugada, se necessário fosse. Então, a responsabilidade é do governo do estado de Minas Gerais. Não há que se falar em outra coisa, porque o governo tem maioria na Assembleia Legislativa e ele organiza da forma que ele quer. Por que tramitou rapidinho os 300%, né? Por quê?
porque tinha interesse para que se tramitasse rápido 300%, e nós tivemos que fazer paralisação, cobrança, ato na porta da Assembleia, para poder iniciar a tramitação do reajuste lá no início, para passar pelas 3 comissões, para ir para o primeiro turno no plenário. E agora nós vamos ter que fazer luta e fazer paralisação, não ter aula na escola, porque o governo não se organizou dentro da Assembleia para colocar o projeto em votação na última quinta-feira. Então, se não tem aula na escola, nem quarta, nem quinta-feira, a culpa é do governador. Porque foi ele que não organizou corretamente para que tivesse a votação lá na Assembleia na quinta-feira. Porque os deputados não concordaram em votar, em primeiro lugar, o reajuste das professoras, das trabalhadoras em educação e deixar as disputas que iam dar mais polêmica para o segundo momento. A responsabilidade é do governo, gente. Não tem outra coisa. Quem é o gestor, quem é o ordenador, quem é o que organiza a sua base na Assembleia? É o governo. A responsabilidade é do governo. E é isso. Não tem aula, quarta e quinta-feira. E a responsabilidade é do governo. Ah, pode ter uma greve? Pode. Acredita que pode ter uma greve? Pode ter uma greve. Vamos ver como é que resolve isso agora. Recesso parlamentar da Assembleia começa dia 15 de julho. Se esse reajuste não tiver resolvido até 15 de julho, e nós queremos que resolva essa semana, é perigoso o segundo semestre não começar em Minas Gerais. Essa foi uma pergunta. É perigoso que isso aconteça. E nós vamos nos organizar para este cenário também. Mas nós estaremos na Assembleia na quarta e aliás, nós estamos na Assembleia a semana inteira, né, gente? Com a categoria paralisada na quarta e na quinta-feira. Mas a partir de amanhã, hoje nós estivemos lá, protocolizamos um ofício na presidência da Assembleia, pedindo uma reunião com o deputado estadual Tadeu Martins Leite, que é o presidente da Assembleia, para conversar sobre como é que vai ser a pauta, como é que vai ser pautado, quando vai ser pautado o projeto de lei, o segundo turno do projeto de lei. Nós fizemos já esse movimento dentro da Assembleia hoje. Amanhã nós estaremos lá o dia todo acompanhando e na quarta-feira virá a nossa categoria. E na quinta-feira também, de todas as regiões do estado, para acompanhar e para pressionar para que essa votação aconteça. Denise, tem 2 perguntinhas. Nós estamos para os últimos minutos do nosso roda e a gente vai abrir o espaço para o professor também, mas a Neuza Galberto, ela é do bairro Saudade, ela fala que tem uma filha professora, né? E pergunta se vocês realmente acreditam que esse reajuste vai virar, né? Será dado. E a Wanda Maria, ela fala que é do Alto da Serra e ela queria saber isso, né? O que o governo Zema alega para não pagar e se pode haver greve. Bom, você acabou de falar. Eu já respondi. Eu já respondi, o projeto já existe, né? Já está, já foi aprovado em primeiro turno. E tudo que aconteceu de atropelo para que não fosse votado, já expliquei, é responsabilidade do governo. Não pode ter greve, sim. Nossa categoria que decide. É a nossa categoria que decide nas instâncias da nossa categoria. Mas é possível, sim. O governo, desde janeiro, nós já estamos virando o semestre. Para daqui a pouco é janeiro de 2024, já tem um outro reajuste em janeiro de 2024, que o piso ele tem reajustes anuais, e a gente não conseguiu ainda em julho resolver, porque o governo está atrasado, resolver a questão de 2023, que começou em janeiro. Então, assim, é uma tragédia completa, a falta de compromisso com quem está dentro da escola, com quem está lá no chão da escola, fazendo a educação acontecer. Professor Otávio Henrique, queria suas considerações, né, nesse finalmente, né? Que Paulo Freire nos orientaria, né? Fazer esse enfrentamento, né? Porque a educação precisa estar no primeiro lugar, né? Me diga aí qual seria a saída para gente encerrar aqui com muita esperança. Claro, Vera e Denise. Do verbo esperançar, né? Primeiro, só quero deixar um abraço também para Marcélia Amador, né? Sim. Nossa companheira também dessa equipe de programa, né? Uma grande professora, né? Que nos representa muito bem com o seu trabalho, né? Então, assim, né? Um grande abraço para ela, espero vê-la em breve. Né? E também um abraço a todos os colegas do Grupo de Estudos Periféricos que têm acompanhado o nosso trabalho, né? Junto com as periferias, pensar uma pedagogia com as periferias, né? O Paulo Freire, Vera e Denise, ele sempre
foi uma pessoa esperançosa. Ele dizia, mesmo quando eu não tenho esperança, eu quero ser esperançoso, né? E o esperançar dele sempre é de luta também. Porque nós já derrotamos ao longo da nossa história do nosso país muitos governos também que maltratavam, né, os nossos professores, porque quando você maltrata o professor, você está maltratando a classe trabalhadora. Porque isso que a Denise trouxe geograficamente, que em muitos municípios do interior e da nossa região metropolitana, falo, por exemplo, lá em Birité, onde, né, o trabalho tem uma atuação lá no ensino superior. São cidades que o emprego, o trabalho são o poder público, são as prefeituras, né, são a rede estadual também. Né? Então, quando você criminaliza, você desvaloriza os profissionais da educação, que a gente sabe que emprega boa parte dos servidores públicos, você está criminalizando de uma forma a classe trabalhadora. E o Zema, ele tem uma questão, né, que eu acho que dialoga com o retrato social do nosso país atualmente, que são o aumento da morte com as infâncias e a criminalização das nossas crianças, que é algo que está desde do Código do Menor, né, aí na virada dos anos do século XX para o século XXI. E o que acontece? Do século XIX para o século XX, e XXI continua também, mas também é uma sociedade no nosso país que mata muitos jovens, criminaliza a nossa juventude. E quando a gente nega o direito à educação, quando a gente deixa de investir nos trabalhadores em educação, eu vejo que o governo atual ele tem uma postura que é de legitimar a sua política de morte pelo apagamento da educação, dos profissionais da educação. Isso tem um reflexo também na qualidade do estudo, né, dos nossas crianças e jovens, né, que estão na rede estadual. Mas o Paulo Freire, o que ele nos diz é que a gente tem que ter esperança, que a gente tem de fato entender, enquanto sociedade, que essa luta que a rede estadual tem travado aqui em Minas Gerais, ela é uma luta de toda a sociedade. Né? É toda uma luta de uma sociedade que é complexa e é plural, e é isso que nós temos que defender, uma sociedade que seja para todas, não uma sociedade que quer restringir, né, o acesso à educação, que a gente sabe que as nossas elites, os seus filhos não estudam na escola pública. Quem estuda na escola pública são, sobretudo, as nossas crianças e jovens das periferias, né, e quem tem esse compromisso, né, de ofertar essa educação, essa política de cuidar, de proteção à vida, de educação, é os nossos professores, né, de Minas Gerais, da rede estadual, das nossas redes municipais. Então, a luta do piso é uma luta para a sociedade brasileira, é uma luta da classe trabalhadora da sociedade brasileira. Que nós possamos esperançar, né, lutando, né, por, né, vencer aí, né, os objetivos que foi traçado, sobretudo garantir o piso, né, o pagamento do piso retroativo a janeiro deste ano, o quanto antes para os nossos professores. Porque se a Assembleia Legislativa não se posicionar dessa forma, ela vem a mostrar, sobretudo, aquilo que, né, nós falamos na última audiência, que ela é a casa grande, né? É uma casa branca e casa grande, que não quer que as senzalas das nossas periferias, as nossas juventudes e infâncias das periferias aprendam a ler. E a gente sabe que isso tudo tem a ver com controle social, exploração, né, do nosso povo brasileiro. E é contra isso que a gente quer lutar. Por isso, essa luta do piso é uma luta para todos. Maravilha. Falou tudo, fechou, né, Denise? Fechou. A Marcele me chama a atenção. Eu estava no celular aqui, porque a gente tem que responder a imprensa também, não né, tem Vera? jeito. Atendendo aqui, pedir desculpa, porque eu estava no celular aqui, estava atendendo aqui uma questão. E tem que acompanhar quem participa, né, Denise? Então, eu queria agradecer demais a presença do Otávio. Muito lindo mesmo. Demais. Muito bom. Assim, não preciso dizer mais o orgulho que a gente tem dele e de vê-lo ascendendo aí na academia. E assim, a gente brigava, né, Otávio? Brigava lá nas lutas. A gente brigava no bom sentido, né? Briga de construção. Mas assim, a gente fica muito feliz e é muito orgulho para Betim, sabe? Eu me dei licença aqui de dizer isso. Muito orgulho para Betim, para a luta lá do Sindiúti, lá da subsede de Betim, ter os nossos quadros, as pessoas que começaram lá conosco, galgando aí outros espaços e subindo, né? E chegando, já é um doutor. É um jovem doutor. É muita esperança. Então, isso é esperançar. Então, agradecer demais sua presença. Nosso programa está sempre à disposição. Vamos te convidar mais vezes aqui para a gente bater um
papo aí sobre outras pautas aí, falar sobre a questão da formação de professores, eu acho que é importante, né? A formação na academia, acho que é importante a gente debater um pouco sobre isso. Os cursos de licenciatura e o EAD, como é que a gente está lidando com isso, eu acho que seria importante para um próximo programa. Maravilha. Obrigada pela sua participação e não se esqueçam, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras em educação, quarta e quinta-feira, paralisação total das atividades, porque nós estaremos na Assembleia Legislativa lutando pela aprovação em segundo turno do PL 822. É isso aí. Um abraço, gente.